Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, igreja. Em nome do Senhor Jesus. É justamente sobre isso que iremos falar. Desse valente de Davi. Dentre 37 valentes que Davi tinha, guerreiros, homens de pegada no sentido de guerra, homens guerreiros na batalha. Um se destaca aqui e nós iremos falar sobre 3 atitudes que ele teve, que eu e você também podemos ter para vencer desafios na nossa vida. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga ajuda eu. Alguém precisa de ajuda? Não? Glória a Deus. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, desde o versículo 8... Eu vou ler até o versículo-chave, que é esse valente, que iremos falar das atitudes dele. Diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Bessebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 homens e os feriu de uma vez. E depois dele, Eliezer, filho de Dodô, filho de Aiô, entre outros 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, até lhe cansar a mão e ficar com a mão pegada à espada. Você já pensou? A pessoa lutou tanto que a sua espada grudou na sua mão. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo foi onde ele estava, somente para pegar o despojo. E depois dele, diga comigo, Samá, filho de Ager, o aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Diga glória a Deus. Queridos, quero falar hoje, Pai do Senhor Jesus, acerca de Samá, esse valente de Davi. Os valentes de Davi no tempo de Saul eram homens rejeitados, onde o rei Saul ele não dava tanto valor assim. Porém, depois que Davi ele fugiu de Saul e se refugiou na caverna de Adulão, o Senhor enviou esses homens para estar com ele e ali formar deles grandes guerreiros. Pode ter certeza que através de lutas ou batalhas que você esteja passando, Deus está te forjando, Deus está te formando em um grande guerreiro, em uma grande guerreira do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio. Porque nada que acontece na nossa vida é por acaso. Sempre tem um propósito, um plano sobrenatural do Senhor, que os nossos olhos naturais não compreendem, a nossa mentalidade também não consegue compreender. Mas depois, Deus, Ele te mostra nos pequenos e mínimos detalhes, que tudo que você está passando hoje foi propósito e plano de Deus, para que você obtivesse a tua vitória. Glória a Deus. Então, amados, nesta palavra, nessa passagem, eu serei breve, se destaca 3 atitudes que Samá teve. 3 atitudes que Samá teve, que eu e você também precisamos.
A primeira delas está justamente no versículo 11, que vai falar acerca dele. E depois dele, Samá, filho de Ageu, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Era assim. Tinha tempo de plantação, o povo de Israel plantava. Daqui a pouco, quando estava já dando os frutos, no tempo de colheita, os filisteus vinham naquele arrastão e roubavam tudo que eles tinham. E o que acontecia? O povo simplesmente fugia e deixava o inimigo bem à vontade. É justamente o que o inimigo quer que façamos. Que venhamos fugir, que venhamos recuar diante da peleja, diante da batalha. Mas só que Deus não conta com aqueles que fogem. O inimigo, ele fica muito à vontade. De repente, o inimigo tem estado muito à vontade em alguma área da sua vida porque você tem cruzado os braços, porque você não tem resistido. Mas a partir do momento que você tomar essa atitude que Samá, ele teve, Deus, ele vai te honrar e quem vai fugir vai ser o inimigo e não você. É isso que tem que acontecer. A partir do momento que você tomar essa atitude, então você vai ver a diferença acontecer na tua vida. E na área que você está necessitando de ajuda de Deus. Tem situações na nossa vida que nós não podemos contar com ninguém. Nós só temos a quem, igreja? Somente a Deus a quem contar. Há situações que eu não posso resolver, você não pode resolver, um amigo não pode resolver. Há situações que ninguém, advogado, juiz, ninguém pode resolver. Somente Deus. Operando um milagre em tua vida, em teu favor. Mas louvado seja Deus que com Ele você pode contar. Deus está presente em todos os momentos na tua vida e você pode contar com Ele. A primeira atitude que ele teve, versículo 12 vai dizer, este Samá se pôs aonde, igreja? No meio. Ele se posicionou no meio do campo de lentilha. Enquanto todos fugiram, ele se posicionou. Enquanto todos fugirem da sua vida, amigos, colegas, aquelas pessoas que você contava em momento de festejo, você está entendendo? Aquelas pessoas que em um momento de alegria você podia contar, e hoje que você precisa, todos fugiram, mas um não fugiu. Jesus Cristo está com você, Ele permanece do teu lado no momento em que mais ninguém está do teu lado. Com Ele você pode contar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, conta com Jesus, porque Ele em todos os momentos está contigo, meu irmão. Ele estava com ele. Então foi nessa certeza e justamente com essa fé que Samá se posicionou no meio do campo de lentilha e disse, aqui ninguém toca, aqui ninguém tasca, aqui ninguém coloca a mão. E foi justamente o que aconteceu. Ele se colocou no meio do campo de lentilha e Deus operou grande livramento. Qual a área que você precisa se posicionar? Qual a área que você precisa de posicionamento? Enquanto estivermos com ânimo dobre, sabe? Titubeando entre dois pensamentos. Ah, sei lá, não sei não. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu tomo uma atitude ou não tomo? O que que eu faço? Tomo chá ou café? E agora eu como pão ou uma bolacha de água e sal? E agora o que que eu irei fazer? Deus não vai honrar. Mas a partir do momento que você se posicionar, Débora foi honrada a partir do momento que ela se posicionou. O Senhor a chamou, a escolheu e disse, Débora, você vai ser juíza, vai profetizar embaixo da palmeira, então agora é contigo. Você será a juíza desse lugar. Em um momento em que as mulheres eram consideradas um zero à esquerda, não podia contar com elas para nada. Não podia porque elas não tinham voz e nem lugar.
O lugar delas era justamente aonde? Na cozinha, na casa, no lar. Mas Débora disse, conta comigo, Senhor, eu me posicionarei. E ela se posicionou, a guerra veio, ela chamou o general, porém o general disse, se você não for, eu não vou. Então ela disse, então eu vou, se posicionou e Deus fez o que, igreja? Deus honrou. Deus, Ele vai honrar você a partir do momento que você se posicionar. Se posicione como mulher de Deus, como homem de Deus, no teu lar, no teu trabalho. Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, você quer ser honrado? Então tome posição. Tome posição, tome posicionamento. A palavra do Senhor vai dizer no livro de 1 Reis, capítulo 18, 21, se puder anote, que antes de Elias orar e o fogo descer e consumir os 450 profetas de Baal, ele disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, ou se for Baal, então seguiu. Porém, o povo não respondeu absolutamente nada, não houve um posicionamento. E o que aconteceu, o resultado foi, o fogo desceu e consumiu o holocausto e depois foi eles. Josué, ele vai dizer também, no capítulo 24, versículo 15, ele diz assim, quando ele vê o povo dividido, ele diz assim, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isto é posicionamento. Independente das escolhas dos outros, Deus vai honrar a sua escolha, porque a salvação ela é individual. Deus vai honrar você na tua casa, Deus vai honrar você no teu trabalho, Deus vai honrar você aonde você se posicionar. Quem crê dá glória a Deus. Agora, se você tiver com medo de se posicionar, pensando no que os outros vão falar, aí esquece. Aí você já está anunciando a derrota antes dela chegar. Porque de fato Deus não conta com covardes. Desculpem a expressão e a palavra. Mas a partir do momento que você se posicionar no relacionamento. Se você namora ou pretende namorar alguém, se posicione primeiro. Se posicione dizendo, olha, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sirvo e temo ao meu Senhor. Um homem ou uma mulher para caminhar comigo tem que temer ao Senhor junto comigo. Se não for na mesma fé, então não vamos em frente. Isso é o quê? Posicionamento. Temos um grande testemunho de uma jovem que antes dela se casar, ela disse, decido me entregar a Cristo, descer as águas, e se você quiser vir comigo, então a minha posição é essa. Não teremos relacionamento íntimo, não teremos absolutamente nada até o casamento. Isso é o quê? Posicionamento. Ela disse, palavras dela, doeu em mim, mas foi o que Deus colocou para fazer. E eu te pergunto, Deus honrou ou não? Honrou. O homem disse, o rapaz disse, muito amoroso e sabendo o que queria, disse, se você acha que estamos juntos só para intimidade, está muito errado. Eu quero você para seguir como a minha esposa e mãe dos meus filhos. Eu estou com você nessa. Aceitou. Ele aceitou. Resultado, casaram, são bem casados, abençoados. E hoje, para a honra e glória do Senhor, está vindo aí uma criança abençoada, linda, um varãozinho, para a honra e glória do Senhor.
Quando você se posiciona, você está semeando a fé, semente de temor, seja no teu casamento, seja no teu trabalho, aonde você se colocar se posicionar, Deus, Ele vai te honrar. Diga glória a Deus. Então se posicione. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 em diante, vai dizer que a mulher sábia edifica o seu lar e que ela ganha o esposo sem palavras, vice-versa, o homem ou a mulher. E esse sem palavras fala acerca do posicionamento da mulher. A mulher que teme ao Senhor, ela será honrada, elogiada, e tudo que ela fizer será visto por todos. E ela fará diferença no seu lar. Não tem como o homem dizer isso aqui contra ela, porque ela, cheia de temor de Deus, fará a diferença em sua casa. O homem que antes era, vamos supor, alcoólatra, nada dava certo para ele, mas a partir do posicionamento daquela mulher, de temer a Deus, de ser uma mulher de oração, de fazer as coisas justas e certas diante de Deus, vai passar a abençoar aquele homem. Aquele homem vai ver a diferença, porque o Espírito Santo estará agindo na vida dele, e vice-versa, através do temor do Senhor. E os frutos naquela família virá, e ele reconhecerá, as coisas mudaram, a partir do momento que ela passou a ser uma mulher, um homem de Deus. Quem está entendendo? Posicionamento. Se alguém no teu trabalho te chama para dar um jeitinho em alguma coisa, fala, não, posicionamento. Tenha posicionamento. Se posicione. Se você diz ser, então seja aqui, lá fora, em qualquer lugar onde você estiver. Não somente de palavras, mas seja principalmente de atitudes. Se posicione. Samar se posicionou e Deus honrou ou não honrou? Honrou. Deus honrou. Agora há pessoas que, ao invés de se posicionar, fica com ânimo dobre. Não consegue permanecer na posição. Fraqueja quando é tentado. Fraqueja quando se sente só e acha que os olhos do Senhor não estão sobre ela, sobre ele. Fraqueja diante de uma ameaça. Resista. A palavra do Senhor diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista firme em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A vida de um homem e de uma mulher, a vida cristã, ela é justamente baseada em posicionamento. O Senhor, Ele disse aqui, o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas o Senhor, Ele diz também o quê? Vinde como estáis, mas permanecei como estáis? Não. Ele requer um posicionamento. Quando o Senhor chamou os discípulos, Ele disse o quê? Vinde, porque agora vocês não serão mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de almas. E o que eles fizeram? Se posicionaram. E foram, obedeceram. Quando o Senhor, Ele fala em Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso trata do quê? Posicionamento. Posicionamento. E aí, você tem se posicionado? Tem se posicionado no teu trabalho? Tem se posicionado na escola? Aos jovens? Duda, tem se posicionado no colégio? Tem se posicionado no trabalho, em casa? Devemos nos posicionar. Você é espelho para alguém. Você é exemplo para alguém. E alguém tem você como referência. Então é necessário a posição. Glória a Deus. Segunda atitude que Samar, ele tomou. Repita comigo assim, antes que eu me esqueça. Diga assim, é melhor a posição de estar
no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Segunda atitude. Diante da peleja, os inimigos vieram quando Samar se posicionou, sim ou não? Os inimigos vieram. Não deixaram de vir, não. Foram. Olha, que afrontoso, né? Pois é, você se posiciona? Não pense que não terá que lutar. Você terá que lutar. Mas Deus, Ele te munirá de força, de preparação, porque é Deus que te prepara para a luta. Samar se posicionou, você se posiciona. Pera, eu vou buscar pela restauração da minha família. Vou me posicionar. Eu vou buscar, eu vou orar, vou jejuar. Aí os inimigos vêm. Aqueles que não estão satisfeitos com aquela alma que será resgatada, começa. Aí o que a gente fala? Bota capacete na cabeça, não é verdade? Você começa a buscar pelo teu casamento, pela restauração. As lutas vêm. Os inimigos vêm para tentar te fazer desistir. Mas você está posicionado. Você está armado. Você está pronto para a batalha. E você não está só, Deus está contigo. Então o Senhor, Ele entra na batalha com você. Você olha para um lado, você vê o inimigo agindo. Você olha para o outro, você vê também só pau de quina. Mas o Senhor está contigo. Ele é o teu escudo. Ele é o teu broquel. Deus está com você na peleja. Então você não desanima ou desanima. Há aqueles que desanimam, principalmente quando a luta é árdua. Há aqueles que pensam, pera, vou parar, por que eu fui inventar? Para que eu fui arrumar sarna para me coçar? Olha o que eu fui fazer, Senhor, me ajuda. Eu não vou aguentar. Mas Deus diz, você aguenta sim, porque eu estou com você. Você suporta sim, porque Deus está com você. Não, mas parece que quanto mais eu caminho, parece que para trás eu estou. Não. Isso é o que o inimigo quer que você pense, mas não pense assim. Você já está no meio, no lugar certo, no local certo, exato. Fazendo o que é certo, então continua. Não fraqueja não. Quando Elias, ele se sentiu amedrontado, depois de orar, o fogo descer, consumir o holocausto, os 450 profetas de Baal, o que aconteceu? Jezabel foi e ameaçou. O inimigo veio, a afronta veio. E o que ele fez? Ele desanimou. Ele se sentiu desanimado. E qual que foi a atitude dele? Ao invés de buscar o Senhor, foi deitar, dormir e pedir para si a morte. Ele não estava bem com Deus? Ele não tinha o Senhor para ajudá-lo? Ele não tinha o Senhor Deus como escudo? Ele não tinha Deus como refúgio? Ele não tinha armas em sua mão? Ele tinha a palavra de poder e autoridade? Será que se ele orasse e falasse, Senhor, consome aquela praga daquela Jezabel, ele não ia mandar fogo no céu para consumi-la? Ele fez isso? Não. O que ele fez? Deu lugar ao medo. Deu lugar ao medo, esmureceu. Simplesmente desanimou. Se a luta vier contra você, se o inimigo vier contra você, não desanime. Isso é um pré-anúncio de que você está fazendo o que é certo, da forma certa. Estranhe sim, se nada acontecer. Se nada vier contra você. Mas se algo se levantar, então pode ter certeza que você... Aí que você tem que orar mais, jejuar mais. Quem está entendendo? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, sobre ataque do inimigo, não desanime, tome posição e continue em frente. Sabe por quê, igreja? Porque se olharmos para as circunstâncias, iremos murmurar, sim ou não? Vamos murmurar, vamos reclamar. E aí que tantas pessoas pensam, estou sozinho.
estou fazendo o que é certo e olha o que está acontecendo comigo. Estou sozinho, ninguém me ajuda, não tenho ninguém para me ajudar. Isso entristece ou alegra o coração de Deus, esse tipo de palavra? Entristece, o Senhor está com você. Deus já te muniu de força, autoridade, já te preparou, colocou armas em suas mãos e você não vai lutar. Chega na hora do vamos ver, você recua, você esmurece, você abaixa a cabeça, diminui a pressão. É aí que você tem que aumentar a pressão e dizer: vem, cão, vem que Deus tem fogo para te queimar, em nome do Senhor Jesus. E você ora, você geme, você chora, e Deus manda fogo, Deus manda reforço se preciso for. Foi assim ou não foi com Daniel? Tinha um burburinho, muitos tramando e conspirando contra ele, mas ele em silêncio estava, em silêncio ficou. Armaram para Daniel, mas ele continuou em sua devoção e oração e consagração ao Senhor. E qual foi o resultado? Foi mandado para a cova, mas o Senhor estava com ele. E na hora que a luta veio, Deus o protegeu e o livrou. Livrou ou não livrou, igreja? É isso que Deus vai fazer com você. Portanto, olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: não desanime, continue firme. Muitos até pensam assim: ninguém me ama. Que isso? Isso é palavra de derrotado. Houve um tempo aqui entre nós que era um tal de ninguém me ama pra cá, ninguém me ama pra lá. E olha, cuidado que isso pega, hein? Isso pega. Mas louvado seja Deus que os demônios não saiu, mas saiu eles, demônio e tudo. Sai, cão. Diga pra lá: sai pra lá, Satanás. É. E qualquer coisinha, ninguém me ama. E ninguém, misericórdia. Gente do céu, deixa pra lá. Isso não é de Deus, não. Quando você se vê falando uma palavra dessa, meu amigo, dobra o joelho, fala com o Senhor, porque o Senhor, Ele se entregou por você. Quem mais tem mais amor do que o Senhor por nós, para a gente soltar essas palavras de blasfêmia e dizer: ninguém me ama. Ora, bolas. E o pior, né? Quem desanima, além de ser murmurador, murmuradora, ainda tem um tal de achar, sempre se achar vítima de tudo, vítima das consequências. Né? Se você vai olhar pelo relatório de Elias, quando Deus perguntou para Elias: o que fazes aqui? Ele começa a se vitimizar. Que só ele sobrou, todos os profetas morreram, só ele era a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E não, Deus já tinha preparado os seus escolhidos, Deus tinha reservado o seu povo. Os profetas estavam vivos, não era só ele não, como ele pensava. Mas depois ele descobriu isso. Então não desanime em meio à peleja, em meio à luta. Vai adorando, vai glorificando ao Senhor. Sabe por quê? Porque a adoração atrai ao Senhor, a presença de Deus para nós. E quando você louva, quando você adora, você atrai o favor do Senhor. Então Ele entra com providência. Ele olha dos altos céus e diz: o meu filho está precisando de socorro. Eu vou mandar a recompensa. Eu vou mandar o socorro agora. Eu vou mandar um milagre. E um milagre acontecerá na tua vida, assim como aconteceu com Samar. Samar não foi deixado só, mas o Senhor operou grande livramento através da vida dele, para o povo de Deus. Deus vai operar grande livramento através da sua vida, em meio à sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados. Terceiro, teria outros exemplos, mas vamos para o terceiro ponto e finalizo. Terceira atitude: ele lutou até vencer. Samar lutou até vencer. Quando você se posiciona, quando você não desanima,
Muito pelo contrário, o Senhor, ele disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Veio a luta? Tenha bom ânimo. Está passando por dificuldade? Tenha bom ânimo. Não é só você. Não pense que está sozinho, né, em meio a essa peleja, em meio a essa luta. Tem pessoas que estão sofrendo ou passando por situações maiores do que as suas. Então, continue, permaneça e lute até vencer. Tem pessoas que entregam os pontos antes mesmo da vitória. Tem pessoas que jogam a toalha sem nem derramar uma gota de suor. Tem pessoas que já, ao invés de lutar, até ver sua vida restabelecida, restaurada, já entrega os pontos e diz, não, para mim já basta, para mim já chega, o meu desejo é sumir. Será que é sumir mesmo o teu desejo? Será que no profundo do teu coração, Deus, ele sabe que o teu desejo é ficar. Deus, ele sabe que o teu desejo é lutar. Deus, ele sabe que o teu desejo é vencer essa luta, é vencer essa peleja. Por isso, permaneça, porque Deus é com você. Lute até vencer. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus, ele é o maior exemplo. Ele teve tudo para desistir, sim ou não? Foi caluniado, foi afrontado, tantas coisas que fizeram com ele, mas ele desistiu? Não, ele lutou até vencer, até o fim, até aquela última, aquela alma, aquele prisioneiro que estava à sua direita, outro à sua esquerda. Quando esse reconheceu o poderio do Senhor, as honrarias do Senhor, então disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor responde o quê? O Senhor desistiu dele? Não. Aquele homem clamou ao Senhor, mesmo não vendo a luz, mesmo quando tudo estava escuro, porque depois que o Senhor, ele estava já a ponto de expirar e entregar ao Pai o seu espírito, aquele homem clamou. E ele olhou e disse, ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mesmo estando tudo escuro, ele viu a luz. Mesmo estando escuro, veja a luz, porque você é a luz. O Senhor, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não é só da sua casa, não é só do ambiente de trabalho, não é do mundo. Vós sois a luz do mundo e sal da terra. Então você é especial para Deus. Você não é um lutador qualquer, você não é uma guerreira qualquer, você é um guerreiro de Deus. E o Senhor, ele conta com você para essa batalha. O Senhor, ele conta com você, pois você é instrumento de guerra nas mãos do Senhor. Deus dará livramento para a tua família através de você, em nome de Jesus. Só quem crê fica de pé e dá glória a Deus, igreja. Diga comigo assim, 3 atitudes que eu irei tomar a partir de hoje. Primeiro, tomar posição, me posicionar. Segundo, não desanimar. E terceiro, lutar até vencer. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus.